Eu já terminei aquele texto que eu tinha mandado para vocês no WhatsApp, viu? Certo. Era para copiar? Era para copiar o texto e as questões. Bom. Professor, eu vou assistir agora, mais tarde. Marconido, só copiei isso aqui, ó, tá vendo? Olha. Tô vendo. Até Aí você termina de copiar, tá certo? Enquanto isso eu vou explicando. Eu vou estar aí compartilhando a tela para todas as turmas estão comigo aqui, e eu estou compartilhando a tela que vocês têm que escrever aí no caderninho de vocês de redação, viu? Tivemos já aula de literatura tivemos aula de literatura essa semana, sociologia, matemática, geografia, certo? Português para todas as séries. Agora, a aula de português do sexto e sétimo ano, a professora está doente, viu? Então, eu vou passar aí para vocês sobre aqui. Eu vou esperar aqui e vamos lá, certo? Olha, nós temos aí Isso é para copiar, né? Aí ele vai bem devagarinho para justamente dar tempo para você copiar, certo? Aí você copiar, ok? Então aí a gente eu vou explicar a partir de agora, viu? Certo? Aula de redação e nós temos aqui o diário, né? Muita gente já sabe que o diário ele é uma narrativa em que a pessoa ela vai fazer as suas confissões, colocar seus sentimentos, suas impressões, tudinho no papel. Existe o diário impresso, certo? Que é esse, a gente pode fazer um caderno, de um caderno fazer um diário. Tem gente que pega uma agenda, faz um diário. Tem gente que pega o próprio diário, né, uns cadernos preparados e já faz de diário. Tem gente que pega o diário e coloca uma chavinha, certo? Tem gente que escreve no diário da forma normal e tem gente que escreve com códigos. Então, o diário, você vai colocar suas impressões no papel. Terminei, professor. Certo, ok. Vocês vão colocar suas impressões no papel. Antigamente, as pessoas usavam mais diário, certo? Eita, João Vitor, o que é isso? É um origami, é? É um origami isso aí? Não, parece um origami. Que legal. Foi tu que fez? Foi mesmo? Que legal. Aí, vocês vão entender que o diário, antigamente, ele era mais usado, certo? Não tinha internet, não tinha essas coisas, então as pessoas, para passar um pouquinho do tempo, elas escreviam cartas, escreviam diário, certo? E até os anos de 1980, 1990, 2000, até o ano 2000, 2010, as pessoas escreviam diário, certo, meninos do sexto ano? As pessoas escreviam diário e elas pegavam desse diário, elas colocavam a impressão que elas tinham da vida, os pensamentos dela, certo? E vários diários ficaram bem famosos, certo? Até virou até filme, né? O Diário de um Banana. Acho que uma boa parte das pessoas já viram aqui, né? O Diário de um Banana, não é? Aí, João Vitor, tu já viu? João Victor Amarante, tu já viu o Diário de uma Banana? Já. Gostasse? Gostei. Achou divertido? Aham. Pronto, então tem o Diário de um Banana, e um dos diários mais famosos também é o Diário de Anne Frank, certo? Então, as pessoas, elas começaram a
a usar o diário, certo? A fazer, a escrever diário, e a gente vai falar do diário de Anne Frank daqui a pouco. Com o passar do tempo, quando chegou a internet no ano de 2000, ou seja, faz 21 anos mais ou menos que a internet se popularizou, chegou para todo mundo, né? Ainda tem muita gente que ainda falta aprender a usar a internet, mas tem muita gente que já está usando a internet muito bem, tem outros que ainda estão aprendendo. Então, mais ou menos quando todo mundo assim teve mais acesso à internet, o diário de papel ficou de lado, certo? O diário, aquele que era feito no caderno ou do impresso, ficou de lado. As pessoas deixaram de escrever mais. E começaram a escrever nos blogs, certo? Os blogs, né, que as pessoas têm, viraram o diário das pessoas. Depois foi para o Tumblr. Aí o Tumblr, acho que é assim, né? Tumblr. Aí eles começaram a ser os diários das pessoas. E hoje, aí depois disso, o diário, nós vemos que ele usa uma imagem, né? Às vezes a pessoa bota uma foto, antigamente também se colocava uma foto, certo? Se colocava uma folha de uma planta, a pessoa recebeu uma rosa, né? Aí imagine que Sofia e Ivoni e qualquer outra pessoa, né? Aí recebesse uma rosa e elas gostassem dessa rosa e elas pegavam, colocavam a rosa dentro do diário e a rosa secava e ficava lá toda espragatadinha, né? Toda amassadinha, e elas ficavam ali sempre olhando, sempre vendo aquela rosa e mostrando que a rosa era algo bem importante, né, para a pessoa. Então, eu não sei se vocês já viram, né, tem gente que pega as flores, né, acha legal a flor, pega uma flor, uma folha, põe dentro do caderno e ela seca, aí ela fica toda amassadinha, né, vocês já viram. As pessoas usavam isso também para o diário. Oi. É para escrever isso aí que está no computador do senhor? Isso aí já deve ter sido escrito, que eu botei a primeira atividade hoje. Tá, obrigada. Nada. Aí, as pessoas colocavam foto, colocavam essas folhas. Tem gente que quando ganhava um chocolate de uma pessoa especial, né, de uma pessoa que ela gostava, ela guardava a embalagem, né, botava no diário, e lá ela escrevia, né? Hã? Ela comia o chocolate e guardava a embalagem, né? Certo? Então, nós temos essas características do diário. Então, se usava essas formas para se guardar como recordação. Então, a pessoa coloca todo o sentimento dela naquele texto, viu? Então, o diário, ele tem essa formatação, certo? E a gente aí tem umas perguntas que eu coloquei para vocês. Você sabe o que é um diário? Já ouviu falar no diário de Zilata, e no diário de Anne Frank? Aí são os diários mais famosos que a gente tem, certo? Esses diários, eles são importantes porque a gente vai ver um pouco da cultura do... Tá copiando? Isso aí já era para ter copiado desde a primeira aula. Aí a pessoa pega e... Aí a pessoa pega e vê a questão do diário, que é muito importante. E eu já disse para vocês mais ou menos o diário de Anne Frank. Aí a gente vai continuando. Ele é muito famoso, já virou filme também, certo? Acontece na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. Então, deixa eu só virar a página aqui. Então, o diário
ele é muito importante, ele mostra o sentimento, coloca as emoções que a pessoa está sentindo naquele momento que está escrevendo, naquele momento que ela está passando. Lembrar que o diário, ele tem a data, se escreve para uma pessoa e no final se assina, viu? Aí aqui, ó, o diário é um gênero textual, certo? Deixa ele só passar aqui, ó. Então, deixa ele só virar aqui um pouquinho. Ok, ó. Ó, então, o diário, ele vai relatar um fato do cotidiano, aquele fato do dia a dia, e ele é um gênero textual em que geralmente tem como leitor o próprio autor. Então, a pessoa escreve o diário para ele mesmo. Se alguém quiser lembrar que o diário é algo pessoal, é algo confidencial, e isso faz com que nem todas as pessoas tenham acesso ao diário, né? Se a pessoa pegar um diário de outra pessoa, ela tá ali infringindo a lei, tá certo? O diário, ele vai ter, geralmente, o leitor como o próprio autor. O autor, ele vai ser o leitor daquele momento lá, viu? Daquele texto. Então, a pessoa escreve para ela mesma. Ele pode ser escrito em longas frases ou curtas frases. E suas páginas costumam ser datadas, ou seja, vai ter que ter a data, como eu disse a vocês, né? Local e data, parece uma carta, mas é um diário. Então, e suas páginas costumam ser datadas. Tem um vocativo, né? Que é aquela pessoa que você está enviando o diário, e um diário pode ou não ter assinatura, tanto a maioria deles tem assinatura, viu? Não é algo obrigatório, mas tem essa questão de ser assinado, e além disso ser datado, viu? Então, nós temos aqui a questão do ditado. Oi, diário. Está lá no grupo, foi o primeiro assunto do dia hoje, e eu estou revisando aqui com vocês. Isso aqui é para estar copiado no caderno de vocês, viu? Certo? Pronto. Aí, ó, o diário é um texto pessoal que vai se relatar experiências, opiniões, desejos, emoções, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano, certo? Experiências também. Por exemplo, a pessoa vai daqui para o centro, encontra uma caixa de dinheiro. Então, ela vai pegar, né, naquela caixa de dinheiro, ela vai ficar muito feliz com aquela caixa de dinheiro, porque ela vai pagar as dívidas dela e também vai viajar. Então, ela pega, se ela está fazendo um diário, ela coloca lá o que é que ela achou, né, qual foi a experiência que ela teve de achar aquela caixa de dinheiro, qual foi a emoção que ela estava sentindo, de pagar as dívidas, tudinho, né? Isso é só um exemplo, né? Pode ser várias coisas. Aí, ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Aquilo que eu falei para vocês. Depois que a internet se popularizou, aí o diário, manuscrito, ele ficou de lado. As pessoas deixaram ele de fazer mais o diário escrito. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta, mas ainda tem pessoas que escrevem, né, com papel e caneta e tudo mais. Na comunicação virtual, né, ou seja, com a internet, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos deles, né, possuem as mesmas características. E por isso, eles são chamados de diários virtuais. Então, os blogs são chamados de diários virtuais porque a pessoa, ela escreve lá a sua experiência de vida lá naqueles blogs, certo? Muita gente também gosta de tirar foto de todo canto, onde ela estiver e tal, e postar no Instagram. Então, o Instagram também é um diário virtual, só que ele usa foto e ele usa também ali os textos, né? As pessoas colocam textos embaixo, aquelas legendas e tudo mais, ok? Então, a gente está quase para terminar aqui.
Aí, deixa eu ver só o restante do vídeo, para a gente concluir aqui, daqui a pouquinho, viu? Aí, deixa só virar a página aqui, que a gente vai observar isso aqui. Quando terminar de eu explicar, e vocês já podem sair. Essa é a última aula, né, professor? É, última aula. Tá, obrigado. Nada. Aí tem, ó. Olha aí, tem um exemplo de uma pessoa escrevendo diário, certo? E ela escrevia manuscrito, né? Aí as pessoas, ó. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam a época, certo? Então, os diários servem também como fontes históricas, como documentos históricos, como foi o caso do diário de Anne Frank. E até Antoniel disse que já leu e gostou muito, tem muita gente que já leu o diário de Anne Frank e viu como ele era. E é bem interessante. Então, tem os diários de viagens também, tem os diários de ficção, mas existem aqueles diários que são pessoais, que são tidos como documentos históricos, porque eles revelam o que é que aconteceu naquele período, tá certo? Então, nós temos aqui, aí vou deixar passar de novo a página para ver aqui o que é que vai ser falado, para eu explicar. Ok? Deixa só mudar aí a página. Vai mudar agora. Aí, como documento histórico, o Diário de Anne Frank, ele é o mais famoso. Anne Frank era judia, ela e a família, e na Segunda Guerra Mundial, Hitler era contra os judeus. E Hitler começou a matar os judeus. A família de Anne Frank, ela sai da cidade dela e vai lá para Amsterdã. Ela vai para Amsterdã e termina se escondendo num sótão de uma casa. Ela passa 2 anos lá, certo? Escondida. Lembrar que, durante o dia, tinha um escritório embaixo, né? E eles estavam no sótão. E durante o dia eles não podiam fazer barulho, certo? Não podiam dar descarga no banheiro, não podia estar andando, porque senão fazia barulho, e as pessoas debaixo do escritório denunciaria aos nazistas, e eles provavelmente seriam presos e mortos, que foi o que aconteceu. Os nazistas depois descobriram e eles terminaram mortos, certo? O único que sobrou foi o pai de Anne Frank. E isso aconteceu 2 dias antes da da Segunda Guerra Mundial acabar, certo? 2 dias antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, eles morreram, aí 2 dias depois acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí só quem sobreviveu foi o pai de Anne Frank. Aí Anne Frank o pai dela pegou e publicou o diário dela, certo? E virou um sucesso mundial, certo? Ok? Virou um sucesso mundial e falando das impressões dela, certo? Tudo mais. Aí, olha, que vai explicar, né? Que ela era escondida com sua família de judeus, lá em Amsterdã, e a ocupação nazista nos Países Baixos. Anne Frank tinha 13 anos de idade, ela conta em seu diário a vida desse grupo de pessoas. Lembrar que naquele filme, A Culpa é das Estrelas, é citado Anne Frank. Quem já viu aqui A Culpa é das Estrelas, a moça lá que tem câncer e o rapaz, eles vão visitar a casa de Anne Frank em Amsterdã. Então, ela vai, sobe no sótão, onde Anne Frank viveu. Anne Frank vivia num cubículo pequenininho junto com a família, viu? Então, aquela moça lá A Culpa é das Estrelas fala sobre esse local
em que Anne Frank estava escondida, tá certo? Aí deixa só mudar aqui a página, que a gente já está quase terminando, para a gente pegar. Então, ela escreveu ali, ela escrevendo, né? Ela escrevia tudo no seu diário, certo? Aí, o que é que aconteceu? No dia 4 de agosto de 44, 1944, os agentes nazistas, da Gestapo, detiveram todos os ocupantes que estavam escondidos em Amsterdã. Aí, eles separaram Anne Frank de seus pais e levaram todos para os campos de concentração, certo? E aí tem o campo de concentração, onde Anne Frank ficou, a foto, né, da entrada, certo? E o diário de Anne Frank foi entregue por Miep Guies a Otto Frank, após a morte de Anne Frank ser confirmada. Anne Frank faleceu no campo de concentração no fim de fevereiro de 1945, quando tinha 16 anos, certo? Aí ali, ó, tem a Anne Frank, Margot Frank, que são os túmulos delas, certo? Então, essa é a história do Diário de Anne Frank, é um documento importante, que mostra a impressão das pessoas lá com a Segunda Guerra Mundial. Aí Otton foi o único sobrevivente que estava escondido lá no campo de concentração, e em 1947 ele decidiu publicar o diário como Anne Frank desejava em vida. Ela queria que futuramente, caso ela não sobrevivesse e o diário fosse encontrado, ele deveria ser publicado. Aí foi que o pai dela publicou, certo, o diário, e as principais características do diário são essas aí: os relatos pessoais, as histórias verídicas, registro de acontecimentos escritos em primeira pessoa, registros em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade, espontaneidade, escrita confessional, de se confessar. As palavras são simples, vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados. Então, são essas características que nós temos aqui do diário. Olha a estrutura de um diário. Tem local e data, o vocativo, o corpo do texto e a assinatura. Essa é a estrutura de um diário. Se eu colocar um texto para vocês e tiver local e data, vocativo, corpo do texto e uma assinatura, ele provavelmente será diário. Se não for diário, vai ser uma carta, certo? Aí, olha, nós temos o filme O Diário de Anne Frank, como eu já disse, né? Ele está aí no YouTube. Se você tiver mais interesse em ver o Diário de Anne Frank, está lá e você pode pesquisar sobre minha querida Anne Frank. Ok? Alguma dúvida até o momento? Alguém tem alguma dúvida sobre o diário? Não. 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 Tá certo. Certo. É o quê? Eu não escutei não uma pessoa falando aí, que aprendeu muito hoje. Muito bem. Curiosa ainda para saber mais sobre eles. Pronto, então é um diário, o Diário de Anne Frank é muito bom. Aí tem aquele filme também, O Diário de um Banana, que é baseado num livro, viu? Como a menina que roubava livros, ela também escrevia, né? Ela escrevia, mas a escrita dela era um filme de ficção, que não é real, mas o Diário de Anne Frank foi real. Então, como a menina que roubava livros é uma ficção, não é real, então os escritos que ela deixou não servem, né? Aquilo ali era só para aquele momento do filme, tá certo? Então, desejo a vocês bom dia, bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, vocês podem sair. Obrigado, tchau, Té. Não, tem mais aula não, pode ficar, pode tudo ok. Tchau. Tchau.